Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam, que vai ficar para a glória de Deus. Como cristãos, é importante que reconhecemos a necessidade que temos de compartilhar Cristo às outras pessoas e de levá-las aos seus pés. No entanto, muitas vezes não temos os fundamentos necessários para derrubar seus argumentos mentais e espirituais, porque nos falta o conhecimento básico da palavra de Deus. Cada uma das verdades que há nas Escrituras nos dá um profundo conhecimento de Deus e é através dessas que podemos nos firmar na rocha que é Cristo, como fizeram aqueles que submeteram a mesma prova, sustentaram suas vidas nos sólidos fundamentos das Escrituras, e o que o levou a passarem nas provas, enquanto que outros não fizeram porque não tinham tais fundamentos e assim fracassaram em suas vidas. A razão pela qual você precisa conhecer a palavra é para que tenha uma vida vitoriosa, em plenitude, e cumpra com o propósito que Deus tem para você. Receberá paz, confiança, sabedoria, correção e vitória para enfrentar as dificuldades e adversidades. Hoje, mais do que nunca, o convidamos a desfrutar das promessas contidas na palavra de Deus, a Bíblia que são para você. Glória a Deus. Somente na palavra de Deus encontramos autoridade que justifica a fé do crente e todas as suas crenças. Nenhum documento elaborado pelo homem, por mais conteúdo científico que tenha, pode substituir a Bíblia como o livro perfeito que revela o propósito de vida para o homem e a orientação doutrinária requerida para edificá-la na vida cristã. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livro. Considerava-se que esses escritos formavam por si mesmos um conjunto concreto e determinado, sendo superiores às demais obras literais existentes. Assim, a Bíblia é conhecida como as Sagradas Escrituras, conteúdo que o leva à categoria do livro por excelência. O Novo Dicionário Bíblico Ilustrado destaca que a Bíblia não é meramente um livro, e sim um grande número de livros, e que emprego do termo escritura ilustra a importância da diversidade de retadores. Vê-se nela uma maravilhosa unidas que revela uma direção inteligente que não deixou de agir durante mais de 1000 anos, período em que se estendeu sua redação. Assim, a Bíblia pode ser definida como um livro sagrado que é a palavra de Deus escrita por diferentes autores, mediante a revelação do Espírito Santo. Importante conter a voz de Deus é a revelação. Cristo contém as leis divinas. A sua difusão histórica contém 66 livros que resumem o trabalho de 40 escritores de diferentes épocas. Aspecto que distingue a Bíblia dos demais livros. A Bíblia é um registro de revelação divina ao homem, pois Deus, o seu autor principal, sua finalidade e a salvação do homem mediante o tratamento da verdade, sem que apareça nela nenhuma margem de erro. Levando-se em conta esses aspectos, observa-se na Bíblia um objetivo de instrução que orienta a humanidade para o claro conhecimento da pessoa de Jesus Cristo como o único caminho até o Pai e, consequentemente, o único instrumento de salvação. Esses são alguns aspectos que distinguem dos demais livros. A revelação ao homem. Esta revelação foi originalmente transmitida na forma oral, de geração em geração, e a mais tarde na forma escrita, utilizada aos idiomas hebraico, aramaico ou grego. Pouco a pouco tem sido transmitida para grande parte da humanidade, facilitando assim a sua conservação. Com relação à salvação do homem. Como mais adiante observamos, a unidade da Bíblia consiste em que todo o seu conteúdo gira em torno da salvação do homem, a orientação nas aplicações. Quanto à salvação, são distintas em 3 sentidos. Apresentar aquele que traz a salvação, ou seja, Deus através de Jesus Cristo. Apresentar a forma como esta salvação pode ser obtida pela graça de Deus.
que exige uma manifestação de fé em seu Filho e obediência à sua palavra. Explicar quem está apto a receber a salvação, ou seja, todos aqueles que, mediante a fé em Jesus, formam um povo de Deus, a Igreja de Cristo. Atos capítulo 13, versículo 16 ao 40. O que se refere à verdade, o assunto fundamental da Bíblia é revelar a verdade que tanto o homem deseja conhecer a respeito da vida. Nas Sagradas Escrituras, Deus nos mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos. Ele, em sua onisciência e soberania, pode dar a conhecer. A se levar em conta a verdade que é o próprio Deus que se apresenta através das Escrituras, toda a possibilidade de erro fica reduzida a zero. O próprio Senhor Jesus Cristo, fazendo referência à verdade que a humanidade deseja e precisa na oração de despedida ao seu discípulo, disse: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Ao longo da história, a palavra de Deus escrita na Bíblia tem sido provada e tem avançado, vencendo todo o ataque e confirmando assim a palavra do apóstolo João. Nos vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. João capítulo 2, versículo 21. No decorrer dos 66 livros que compõem a Bíblia, faz referência ao agente usado por Deus como instrumento para outorgar a salvação ao homem, Jesus Cristo. No Velho Testamento é mencionado continuamente a forma declarada e manifesta, a pessoa de Jesus Cristo, que facilita a coesão e a unidade dos escritos bíblicos. A referência aos planos de salvação são bastante claras nas Sagradas Escrituras, indicando que esse plano somente seria efetivo através de Jesus Cristo, de seu ministério, de seu sacrifício na cruz do Calvário e de sua ressurreição, a fim de justificar a humanidade diante do Pai. Jesus é o personagem destacado nas Escrituras como o único caminho para Deus. Então essa palavra se encontra em João capítulo 14, versículo 9, que disse: respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe. Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, em favor dessas pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, sem conhecer a Bíblia, meu Pai, não entende que a Bíblia ela é feita, Senhor Deus, para que nós fôssemos, meu Pai, ter uma base, meu Pai, como viver, meu Pai, com sabedoria, meu Pai, nessa terra, Senhor, porque se não fosse a Bíblia, não fosse, meu Pai, o Senhor Jesus ter morrido naquela cruz, meu Pai, por nós estaremos, meu Pai, perdido, mas graças a Deus, Deus nos deu, meu Pai, como saber viver, meu Pai, porque há dois caminhos, Senhor Deus, meu Pai, um caminho que leva à vida, um caminho que leva à morte, Senhor, nós temos que escolher, meu Pai, qual caminho seguir, e nós devemos seguir o caminho da vida, Senhor Deus, que é a palavra do Senhor Deus, meu Pai, que está aí para nos abençoar, a palavra do nosso Pai, Deus, meu Pai, que fez todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa todas, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Siga todos na paz do Senhor Jesus.